Primeiro, Gutenberg, quero te agradecer por atender a reportagem do Lance. Queria saber de você, por que só agora você resolveu denunciar todas as práticas, vamos dizer assim, não agradáveis da Comissão Nacional de Arbitragem, porque só depois dessa aposentadoria, quando você já não pode ser mais punido? Olha, eu primeiro agradeço a oportunidade, o espaço concedido aí pelo Jornal Lance. Só corrigir algumas coisas, não foi só agora que eu vim declarando isso. Eu já venho desde 2007. E em 2007, quando eu sofri a primeira perseguição, e eu apresentei todos os documentos, né, onde eu não estava, da maneira em que eu fui acusado, eu não estava envolvido, e relacionaram no superfaturamento de passagem, e relacionaram com o envolvimento de restrições, e, enfim, eu juntei tudo após um processo na 32DP, na delegacia, e naquele momento eu juntei toda a documentação e informei ao presidente, aqui, ó, assinado por ele, pedi a ele que ele publicasse isso no site da CBF para levar ao conhecimento do público que de fato aconteceu, que foi uma perseguição porque naquele momento foi o meu primeiro teste da FIFA, e eu logrei êxito no teste físico e tinha sido indicado. Então, aqui é o primeiro documento que mostra que eu lá atrás eu já tinha dito. Agora, há de se entender também, e aí a reportagem se encarrega até de testemunhar isso a meu favor, que vocês, quantas vezes vocês quiseram falar com o árbitro e não pôde falar. Quantas vezes vocês tiveram a oportunidade de esclarecer, querer... hoje mesmo eu me deparei com uma colega sua de trabalho e ela disse que lá em Curitiba, num jogo, o assistente passou mal e ela queria saber se ele estava melhor e ele não podia falar e a família estava desesperada querendo ter a informação e não conseguia porque o árbitro não pode falar. Senão, ele pode ser punido. Então, existem alguns fatores que você tem que ver. Na realidade, eu já venho falando, mas tem algumas coisas que você tem que analisar. E eu sempre acreditei que a justiça fosse falar a qualquer momento. Só que a cada dia que passa, chega uma nova informação, que aí é feita uma nova solicitação de mais documentos. Então, são vários processos abastecendo um ao outro de informações. Certo. Quando você percebeu que o Sérgio Correia, o presidente da CONARF, tinha, vamos dizer assim, segundas intenções na chefia da arbitragem com relação à manipulação de resultados? Quando foi naquela ligação que você já relatou numa entrevista, quando você percebeu que tinha algo estranho no ar nessa tentativa de influenciar os resultados das partidas do futebol brasileiro? Olha, isso não aconteceu comigo, isso eu posso falar por mim. Quando eu falei sobre corrupção, e aí eu afirmo que o seguinte: a corrupção não é só a ação de seduzir por dinheiro, é seduzir por presente. Aí a gente volta um pouco na história e você vê que tem uma reportagem, né, de um jornal. Acusa, chefe de arbitragem acusado de oferecer dinheiro para juiz. Aqui não sou eu que estou falando, aqui na reportagem, quando ele retira e oferece para um árbitro permanecer aceitando a condição, onde ele trocaria o escudo da FIFA, ficaria calado, iria para um quadro especial, continuaria apitando o que foge completamente determinado de 45 para 46 anos de idade, e teria bons jogos, inclusive colocando em dúvida o sorteio. Está aqui, não sou eu que estou inventando, está aqui. Então tem vários documentos, vocês podem ver, tem vários documentos. Eu disse que eu tinha um dossiê com mais de 1.100 folhas, tem um dossiê recheado de coisas, recheado de provas, de documentos, que eu venho lutando desde 2007 contra toda essa perseguição. E nesse momento eu me coloco numa seguinte posição. Eu fico imaginando um árbitro que passou ou esteja passando por isso lá de cima, no norte, no nordeste, né, que tem poucas oportunidades de trabalhar. E aí a gente vem descendo pelo Brasil e vem se deparando com outras situações como essa. Árbitros que gostariam muito de ter as oportunidades e não tem. E não pode falar.
Porque se ele falar, sabe lá o que vai acontecer com ele na carreira dele.